Muito bem. Então vamos procurar resolver um exemplo baseado no método das seções. No que consiste um método das seções? Consiste em cortarmos esta estrutura global de tal forma a separar em estruturas individuais. E a partir do momento que a gente corta uma estrutura e separa em estruturas individuais, cada estrutura individual ela funcionará como sendo um corpo rígido. Então a ideia é equilibrar estas regiões individuais e a partir disso a gente consegue obter as forças internas de cada uma das barras. Então neste exemplo diz o seguinte: dada a treliça abaixo, obtenha os esforços internos das barras AB, BD e CD. Então, o método das seções é muito utilizado quando queremos verificar as forças internas de algumas barras. Então, neste caso, queremos verificar as forças destas barras internas. O que a gente vai procurar fazer? Representar, caracterizar uma seção imaginária que venha separar esta estrutura em duas partes. Podemos ter aqui uma região em amarelo e uma região em azul. Bom, o que acontece? Quando separamos esta estrutura em duas partes, vamos ter uma parte em amarelo e uma parte em azul, separado. Ao realizar esse corte nessa seção imaginária, que passe por estas barras, vamos ter uma força interna FCD, que é vinculada à barra CD. Também vamos ter a força FBD e a força FAB. Ou seja, quando realizamos um corte em uma estrutura de uma viga, uma estrutura rígida, sempre vão surgir as forças internas de cortante, momento fletor e esforço axial. Na treliça, quando realizamos um corte, só irá surgir forças axiais. Por quê? Porque todo o carregamento estabelecido na treliça é sempre configurada nos nós. Então, toda vez que temos o carregamento configurado nos nós, obrigatoriamente a força interna que surge só será força axial, ou seja, força caracterizada nos nós, caracterizada na rótula, não terá transmissão de momento fletor e nem esforço cortante. Bem, então a partir do momento que representamos esta seção imaginária, temos este lado esquerdo da estrutura e o lado da direita. Agora, temos que cuidar que esse corte que realizamos na estrutura não venha passar em mais de 3 barras. Por quê? Porque cada parte desta estrutura, ela funcionará como sendo um corpo rígido. Então, a gente vai ter 3 equações de equilíbrio e vamos ter que ter 3 incógnitas. Então, eu não posso ter mais de 3 barras desconhecidas. E também não podemos ter 3 barras concorrentes e nem 3 barras paralelas. Então, a partir do momento que separamos a estrutura, ou podemos avaliar a estrutura da esquerda ou a estrutura da direita. Sempre caracterizamos as forças na direção axial saindo da barra, ou seja, arbitramos que estas forças elas serão forças de tração, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Depois a gente vai verificar se de fato essas forças serão de tração. O resultado positivo no cálculo vai confirmar que o que foi arbitrado está correto. Então, a gente pode avaliar do lado esquerdo ou do lado da direita. A gente sempre procura avaliar a estrutura onde venhamos ter a menor quantidade de cargas. Então, se tivermos uma menor quantidade de cargas, vai reduzir a quantidade de cálculo. Reduzindo a quantidade de cálculo, vai evitar também a quantidade que a gente pode ter de erros na sua determinação. Então, a gente pode escolher aqui o lado da direita.
Um exemplo, eu quero determinar qual é o valor da intensidade da força FCD. Então, quando a gente escolhe um lado, a gente utiliza as 3 equações de equilíbrio. Ou seja, aqui temos um corpo rígido, aqui também um corpo rígido. Então, estas forças que são internas correspondem a toda a estrutura. Quando eu avalio somente um lado da estrutura, as forças que são internas, elas vão ficar caracterizadas como sendo forças externas. Então, a gente escolhe este lado da estrutura. Um exemplo, eu posso escolher este lado, eu quero obter qual o valor da intensidade da força FCD. Então, dá para obter diretamente. Posso realizar a somatória dos momentos em relação ao ponto B. Ou seja, se eu quero determinar a força FCD, eu tenho 2 variáveis aqui, 2 forças que estão concorrendo no ponto B. São concorrentes no ponto B. Então, eu posso realizar um momento diretamente neste ponto B. E também temos uma força de 40 concorrendo neste ponto. Então, temos aqui, somatório dos momentos, temos 3 vezes FCD, então temos essa força, vezes essa distância daqui, mais o valor de 33,3 vezes 3 também. Então, temos essas 2 forças, igualamos a 0, temos que a força FCD é uma força de compressão. Então, a gente consegue obter diretamente utilizando apenas uma equação, porque temos 2 forças desconhecidas concorrendo em um mesmo ponto. Podemos utilizar uma outra equação independente também para calcular a força FAB. Então, se eu quero obter esta força FAB, a força FCD e a força FBD concorrem no ponto D. Então, eu posso realizar uma somatória dos momentos em relação ao ponto D. Marcamos também no sentido anti-horário. Temos, então, menos 13FAB, porque é no sentido horário, mais 40 vezes essa distância, que é o valor 2. Então, temos também a força FAB. Então, a força FCD um valor negativo, significa o que foi arbitrado é no sentido oposto. A força FAB, o que foi arbitrado está saindo da barra, então corresponde que trata-se de uma força de tração. Bem, para obtermos a força FBD, o que é interessante? É interessante decompormos essa força. Então, podemos realizar a decomposição, precisamos saber o ângulo desta força em relação à horizontal. Temos que a altura é o valor 3, a base é o valor 2. Por Pitágoras, encontramos este valor da hipotenusa. Então, cosseno de φ, cateto adjacente pela hipotenusa, 0,56. Seno de φ, cateto oposto, pelo valor da hipotenusa, 0,83. Então, muitas vezes não é necessário determinar o ângulo, mas o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Porque a partir do cosseno do ângulo e do seno do ângulo, a gente pode estabelecer relações da componente FBDY e FBDX com FBD. Então, cosseno do ângulo φ corresponde a FBDX, que é o cateto adjacente, divididos pela hipotenusa, que é FBD. O valor de FBDX vai ser FBD vezes 0,56. Da mesma forma, o seno do ângulo φ, FBDY, divididos por FBD. Então, FBDY é FBD vezes 0,83. Ou seja, quando realizamos a decomposição, a gente observa essa estrutura da direita. Na estrutura da direita, temos forças na horizontal, só temos essa força na vertical. Então, se realizarmos a decomposição de FBD em FBDY e realizarmos uma somatória das forças em Y, a gente consegue obter diretamente. Então, o somatório das forças em Y igual a 0. Temos o FBDY mais o valor 40.
Se temos o FBDY, vamos ter o FBD, porque o FBD corresponde ao FBDY divididos por 0,83. Desta maneira, sabemos que podemos representar as forças da forma que obtivemos no cálculo. Então, a gente obteve a força FCD, compressão, então daquilo que atribuímos, o sentido é o oposto, tanto da estrutura da direita quanto da estrutura da esquerda. O FBD também, menos 48, então atribuímos saindo da estrutura, agora vamos representar ela entrando na estrutura, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. E o FAB se confirmou saindo da estrutura, então deixamos saindo da estrutura tanto da esquerda quanto da direita. Desta maneira, temos as forças obtidas dessas três barras. A força FCD de compressão, FBD também de compressão e a força FAB de tração. Então, quando a gente quer determinar toda a estrutura, a gente pode utilizar o método dos nós. Quando queremos algumas barras, a gente pode obter pelo método das seções. E dependendo também da complexidade da estrutura treliçada, podemos realizar um sistema misto, utilizando uma parte do método dos nós e uma parte também do método das seções. Porque muitas vezes a gente pode ter 4 barras, ou seja, temos 4 barras desconhecidas. Então a gente pode utilizar pelo método dos nós, encontrando o valor de uma barra e depois utilizando o método das seções.